vibrando de alegria e de ansiedade. É a primeira vez que eu estou aqui junto com vocês para fazer um estudo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade. A Casa de Ismael me acolhe, vocês todos me acolhem junto nessa casa de oração, de caridade, né? E é uma alegria muito grande, porque é sempre um desafio para nós podermos estar juntos, reunidos, sempre em nome do Cristo, né? E em nome do nosso próprio crescimento. E hoje eu tive um desafio muito grande de trazer um estudo, fazer um estudo aqui com vocês, de um tema que a princípio nos parece assim simples, né? Mas Jesus já dizia que na simplicidade existe tudo, né? A sabedoria está na simplicidade. E o tema da convivência é um tema muito vasto, muito profundo, e que eu acho que também vai de encontro a muitos aqui que trabalham, principalmente na área humana. Mas, como sempre, é um desafio, e eu aceitei em nome do meu próprio benefício. E agradeço a todos por estarem aqui comigo. Então, esse tema é convivência. E eu comecei aqui para definir primeiro, em termos do que seria a convivência, né? Todos nós estamos aqui envolvidos, né, neste mundo e convivendo a todo dia uns com os outros. Então, conviver é viver em comum com o outro, em intimidade, em familiaridade, no trato diário, que é um grande desafio para nós. Eu sinto que é, para mim, o maior desafio da minha vida, como ser. Então, ter convivência e habituar-se aos poucos com celeridade, a viver com. E esse viver com é que é o grande desafio do relacionamento para todos nós. E o relacionamento é o ato de relacionar, ligar-se, travar conhecimento, conseguir amizade. São termos, né, que a gente coloca assim para começar o nosso estudo e dizer a vocês que já naquela época, no início, aí, na época de Davi, já existia, naquela época em que os homens ainda estavam tão refratários, né, ao autoconhecimento e à aproximação um com o outro, já dizia Davi no Salmo 133, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Vida, gente, viver, vivenciar, conviver, viver bem, não é? Então isso significa que viver com é somar, conviver. Estamos aqui para viver e conviver. A vida é a maior maravilha que nós temos. Então Jesus já disse em João 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E para que nós tenhamos vida também em abundância, nós temos os desafios do dia a dia, da convivência, que é o banquete da vida. Eu coloquei a convivência e tive um entendimento durante o estudo que convivência é esse banquete que a vida nos oferece. Quem não quer viver bem? Quem não quer ter uma vida salutar, uma vida saudável, não é? Uma vida de crescimento. Então nós temos os ingredientes deste banquete que nos foram trazidos ao conhecimento do longo da nossa evolução. Esses ingredientes do banquete a me servir. Aí eu olhando, quais seriam? Aí eu fui lá, pensei, e falei, bom, os dons, né, são oportunidades para boa convivência, cada um tem um dom, nós recebemos dons, não é? Assim que nós suspiramos na vida, e as oportunidades que a vida nos oferece. Então Mateus diz, o que são os dons para nós? O que são os dons para Jesus? Os dons são dados a cada um é dado um dom segundo as suas obras. Então eu me preocupo, eu tenho que me preocupar com o que eu estou edificando para mim mesmo, né? Como eu estou vivendo os meus dons. E assim eu vou continuando. Em Tiago diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Aí começa a minha responsabilidade na minha vida, em conviver, viver com, somar com quem? Com o outro. Somar sempre com o outro, trazer sempre o que eu tenho de melhor para que o outro também possa usufruir. Vamos lá? Então, aí pensando como que a gente pode viver esse dom, como que a gente pode
aproveitar essas oportunidades que a própria vida, que é esse banquete maravilhoso que nos é proporcionado aqui nessa terra e nos conhecendo. Então, o aproveitamento das oportunidades, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. É a palavra, já não estava aqui. Mas, esse aqui é um parágrafo, mas, seguindo a vontade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é o cabeça, Cristo. Está em Efésios 4, 14 e 15. Então, para que nós possamos aproveitar todas as oportunidades que o banquete da vida me oferece, que é estar vivendo com os meus irmãos, vivendo com aqueles que estão ao meu redor, aqueles que são meus amigos, meus familiares, na sociedade e no trabalho, para que eu aproveite todas essas oportunidades. Eu tenho que me assossegar dentro de mim e seguir a vontade em amor e crescer naquele que veio e nos trouxe o verdadeiro caminho. Para voltar de cima. Tá. Então, gente, isso tudo faz parte, viu? Vocês não me perdoam aí pelo... Você está convivendo. Eu estou convivendo com o controle do meu ego. Então, o encontro com o outro no banquete da vida. Se eu estou no banquete da vida, a vida, para ser vivida em abundância, como Jesus nos concitou a viver, eu nesse banquete, eu tenho várias oportunidades. E uma das maiores oportunidades que eu tenho é no encontro com o outro. Eu não posso viver solitário, né? Já dizia lá o grande pensador, nenhum homem é uma ilha. Nós vivemos juntos, reunidos em comunidades, com os afins. Então, o encontro com o outro no banquete da... Quem é o outro? Onde nós encontramos o outro? O irmão. Quem é esse outro? Esse outro sou eu. O que eu amo nos outros, eu sou. O outro sou eu. O que eu recuso nos outros, eu tenho. O outro é o meu espelho. Correto? Sim. Não é isso? Tudo que eu vejo no outro, eu vejo em mim. A Lena me deu um CD que um dos grandes pensadores diz aí: a espiritualidade maior nos vê todos como humanos e todos iguais. Porque nós temos, como ser, as mesmas dificuldades. Então eu sou o outro, eu estou na unidade com o outro. Quando eu compreendo isso, tudo vai ficando tão sereno, aquela parte lá do conviver com serenidade, com amor, com carinho, com respeito ao outro, vai tomando uma forma tão singular e tão boa para mim, que aí eu vou descobrindo. Aquilo que eu não largar me manterá prisioneiro. Tudo aquilo que eu tiver e que reflete no outro, e aí no próximo parágrafo nós vamos ver, e que eu retenho para mim. Coisas que não me servem, bagagens antigas, conhecimentos que não mais me dizem respeito, coisas que eu já não necessito mais. E se eu não largar, eu serei prisioneiro de mim mesmo, né? Situações e pensamentos criados por mim. E isto vai me deixar numa convivência em situação penosa para com o outro. Né? Eu vou achar um espelho que vai refletir isso tudo aí. Deus, então, o próprio Jesus, o que ele fez durante toda a sua convivência, né, com seus apóstolos? Ele reconheceu a todos eles como seus irmãos, né, porque todos nós somos irmãos e Jesus veio como um irmão, com um projeto, né, de salvação para nós. Então, o que nós temos que fazer? Qual é o grande espelho lá que diz anterior? É o Cristo. Mas aqui, eu tenho como espelho aqui nessa vida de hoje, que eu vivo aqui nesse planeta Terra, o outro como meu espelho, com quem eu convivo. E adaptando a essa convivência, eu devo sempre seguir as pegadas de quem nos ensinou, é aquele que é o maior até hoje, né? Que é Jesus Cristo. Mas, frente a esse espelho, que é o meu próximo, que sou eu, vamos fazer algumas reflexões, para que a gente chegue
a entender profundamente o que é que nós estamos procurando também. Porque na convivência eu tenho que chegar a esse ponto, porque senão eu me estaciono. Por que rejeito essa característica nos outros? Existe uma característica em alguém que eu rejeito? Por que eu rejeito? Tem alguma desvantagem por ter essa característica? Porque nós todos, quando nós estamos na nossa persona social, quando estou né? O eu é importante. Eu crio máscaras. Isso é natural no ser humano. Nesse momento em que nós vivemos na sociedade. Né? A própria sociedade, nós temos personalidade e ela deve nos servir, e não nós a ela. Então, nós temos o espelho e eu, às vezes, tenho que me questionar. Será que eu tenho essas características que na convivência com o outro eu nego? Será que eu agiria exatamente como o outro em determinadas situações? Olha o espelho refletindo. Porque a gente nem sempre pergunta. A gente simplesmente usa da rejeição ou da aprovação. O que faria de outro modo? Isso tudo é o espelho que o outro reflete para mim. Será que essa característica foi minha? Algo que eu não aceito definitivamente no meu irmão e que me afasta dele? Será que essa característica já foi minha ou é minha? Olha como é importante para mim na convivência eu saber disso. Porque vai me aproximar dele, eu vou estabelecer o meu autoconhecimento e vou me posicionar melhor na minha vida. Será que eu já fui rejeitado porque eu sou desse jeito que eu sou? Quais as circunstâncias que me fazem encontrar esse tipo de pessoas? Por que no espelho eu estou sempre refletindo e o outro vê em mim também? E nós vamos trocando essas experiências, às vezes negativas, eu com o outro, né, Fábio? Será possível evitar encontrar essas pessoas? Aí que vem a grande oportunidade que nos foi dada. Nós temos livre-arbítrio. Quando nós adquirimos um livre-arbítrio, que é uma grande responsabilidade, nós entendemos que nós podemos aceitar ou nos modificar durante a convivência diária com o nosso irmão. Eu posso aprofundar o amor por mim mesmo e aumentar a confiança em mim a partir do momento que eu me conheço e me reflito no outro. Não é verdade? E eu posso ajudar o outro. Deixaremos de criticar nos outros cada característica nossa que superamos ou chegamos a aceitar. Você tem livre-arbítrio para resolver se aceita a si mesmo como é ou se quer modificar. Isso é a grande trunfo que nós temos como seres. Eu hoje tenho a oportunidade de me modificar. Lembrando que essa questão do espelho, né? Sim. Você falou assim, o que eu encontro aquela pessoa Sim. que traz aquela questão e me espelha. E aí eu lembro daquela passagem que a Lena sempre traz, né? Se eu já consigo começar a investigar em mim, né? Eu faço aquela pergunta na passagem do Evangelho, o que tenho eu contigo? O que eu tenho com aquilo, com aquela questão, com aquela pessoa? Se eu me identifico. Isso. Perfeitamente. Se aquilo me toca, me espeta, deixa eu olhar e ver o que realmente me traz aquilo, para eu melhorar, para eu, né, aceitar, modificar. Né? Com certeza. Aí o espelho, ele faz a reflexão ao E é contrário. através desse meu semelhante que se aproxima de mim que eu consigo identificar isso. Perfeitamente. Tem mais. Às vezes não precisa de um semelhante, não. Eu estou correndo do próprio espelho mesmo. Você está se auto-refletindo. Isso é muito positivo. Nós fazemos isso, eu faço isso. Eu me vejo e finjo que não me vejo. Não é verdade? Não é verdade? Então, nós podemos encontrar o outro em várias outras situações. Na família, física ou espiritual, no trabalho e na sociedade. Para que nós possamos conviver. Um dos núcleos que tem uma convivência que nós temos, eu tenho, vocês têm, que é uma das células mais importantes, é a família, onde nós vamos aprender, eu aprendo a conviver, a respeitar, a amar. É ali naquela célula que eu vou encontrar a solidariedade, uma certa estabilidade, não é? Vou encontrar a afetividade na figura de pai, mãe, filho. Então, o Instituto Primário de Caridade. É ali que eu vou poder maturar o meu espírito, não é isso? Na família. E nós sentimos e sabemos, e muitas vezes eu
fico pensando assim, gente, na minha família, quantos problemas, não é? Quanta necessidade de compreensão, quanta necessidade de disciplina na família, para que nós possamos organizar orçamento, um respeitar o outro, ter aquela afinidade. Quantas vezes nós não conseguimos, eu não consigo na minha família, manter aqueles laços da verdadeira felicidade que nos espera dentro do lar, que é a nossa célula primeiro. E a Silvia que tem família, né? Sim. É nessa sociedade chamada família é que nós conseguimos expressar as duas palavras que levou Jesus a ser crucificado: o perdão e o amor. Perfeitamente. É exatamente nessa sociedade da família é que nós exercitamos o perdão e o amor. Perdoar aquele que veio para viver comigo e amar ele da mesma maneira. Com certeza. É nesse núcleo que a gente pensa que é um núcleo, né? Às vezes a gente não o trata com o verdadeiro carinho que deve. Então, com o título de pai ou mãe, filho ou esposa, cada um nos impera a desenvolver determinadas virtudes como paciência, lealdade, equilíbrio, firmeza. Então, na convivência com a família, eu vou despertando todas essas oportunidades se eu usar bem o meu livre-arbítrio. Se eu tiver a compaixão, se eu já estiver tentando eu dentro de mim desenvolver determinados aspectos que vão me levar a essa oportunidade de vitória moral. A vitória moral que nós conseguimos, que eu posso conseguir junto com a minha família, ela é extraordinária e ela vai me encaminhar até para mundos melhores, possivelmente. Demonstrando humildade e serviço perante as criaturas do céu. Olha que maravilha. Fácil, né? Fácil assim. Não é. Gente, nós até falamos aqui, né? Não vamos falar que é difícil. É desafiador. É desafiador. Perguntado Jesus quem seria a sua família, que é aquele primeiro núcleo que nós convivemos, né? Que Jesus foi concitado a responder. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então Jesus já tinha a noção da família universal, né? É que a gente procura e tem, mas só que eu ainda não tenho essa capacidade de entendimento, né? Profundamente. Então, os relacionamentos, as convivências, elas são assim, condições muito importantes para que nós possamos crescer. Depois do nascimento, então, essa fonte de aprendizado é uma das mais importantes da nossa vida, porque é aí que nós aprendemos, que nós modificamos. Eu modifico meu estado de ser com a Fá, com a Lena, com a Lili, porque ela pode me dar algo que me dê um feedback para algo que tem dentro de mim, que encontra uma ressonância positiva, como pode ser negativo, que a gente não gostaria de ter, né? Então, essa convivência, os relacionamentos, são laboratórios vivos, campo de teste. Vamos fazer o teste. Eu vou fazer o teste. Como é que eu estou na minha convivência? Como que eu estou convivendo dia a dia? Eu tenho que, de vez em quando, fazer igual o Santo Agostinho, que deitava, cada dia ele dizia: hoje eu faço um exame de consciência para saber como foi meu dia, se foi legal, se eu consegui algo de bom, se eu melhorei como pessoa, né? E ele fazia tudo isso. E aprendendo essas lições para que nós possamos crescer a cada dia. São os desafios que nós falamos, que não é a dificuldade, são desafios, né? Para que nós, assim, no relacionamento, na convivência, são os desafios, o autoconhecimento. Esses desafios aqui são, assim, eles são constantes nas nossas vidas. Eu, por exemplo, eu fico atenta a todos eles, conhecimento do outro, aceitação, respeito pelo outro, desprendimento, respeito, consentimento. Isso tudo que a gente está colocando aí, nós estamos fazendo aqui, nós estamos buscando, eu estou buscando. Vocês vêm aqui buscar na casa de Ismael, através, né, da convivência. Olha que maravilha, a convivência de cada um aqui. Igual lá quando no resgate de Dimas, cada um no seu papel, cada um na sua convivência, vivendo somando com o outro. E aí nós vimos que a vivência de Dimas, como que ele viveu a vida dele, não é? Então, isso tudo são exemplos que a gente vai trazendo para o nosso autoconhecimento. O cuidado na convivência, ela nos traz maturidade, a maturidade que a gente tem que chegar tanto
espiritual quanto a maturidade em termos gerais. Afinidade, esses todos são os desafios que a convivência nos traz. Partilhamento dos aspectos da vida, buscar o bem maior, o aprimoramento. Eu confesso a vocês que eu tive que fazer algo assim bem amplo, porque a convivência ela é tão ampla, não é verdade? E ao mesmo tempo eu quero aprimorar no meu dia a dia, porque senão eu não consigo, nós todos queremos, não é? Quem não quer ter confiança com todos aqueles com quem convivemos? Delicadeza, alguém gosta de ser maltratado? Gentileza, desapego, e além de tudo, o maior sentimento, a maior procura, que é o amor. Ô Dinda, e o contraponto que eu faço para mim é que apesar da convivência ser ampla, como você está falando, ela abrange tudo, né? Vamos dizer assim, igual você falou, a vida é estar em relação a, né? A relação com o outro, é nas pequenas coisas, né? Assim, é no grão em grão que eu consigo ir trabalhando cada um desses aspectos que eu identifico, uns mais facilmente, outros não, nem tanto, né? Isso é uma ótima maneira. Da amplitude de possibilidades, nas pequenas coisas que vão se somando, assim, que vão construindo de tijolo em tijolo. É verdade. É um degrau da escada de cada vez. De cada vez. E isso faz parte do autoconhecimento, né? Que a Bruna está falando, é a maneira que ela faz. Então, a gente não sabia testar o nosso ali, assim, relacionar. Como que eu vou testar? Vou ficar sozinha? Como que eu sei que eu vou crescer? Que eu estou indo bem? Nos relacionamentos difíceis, que tem desafios e perdas, esses oferecem maiores oportunidades para a alma. Olha que interessante isso. Porque a gente foge desses relacionamentos mais confusos, mais difíceis. E a espiritualidade nos diz, nos relacionamentos mais difíceis nós vamos ter, eu vou ter mais oportunidade, você vai ter mais oportunidade de se aprimorar, não é verdade? Então precisa de cuidado. Olha como a divindade trabalha para a nossa convivência. Lá no início, em 50, 60, as casas eram longe. Você convivia longe com seu irmão, longe um do outro. Foram passando-se os anos, foram se fazendo prédios de 4 andares, de 5, de 20. Então, aproximando cada vez mais. Aí os condomínios, então você tem que hoje, você está explicando o livre-arbítrio, e poder conviver. A cada dia ele aumenta 20 andares, 30 andares, vai colocando mais gente e você vai ter que tolerar. Às vezes está afastando. A própria divindade está nos dando a oportunidade. A oportunidade que nós devemos, eu devo pegar isso com mais delicadeza. Então os relacionamentos precisam de cuidado, gente. Vamos cuidar um do outro, não é? Ter cuidado, eu quero cuidado comigo, por que eu não vou ter com o outro? Despenda-se de suas prioridades, reavalie. Vamos reavaliar. Dedique tempo e energia ao bem de outra pessoa, concentre nela a sua atenção, pois os relacionamentos são mais importantes do que a televisão, o jornal ou a revista e Anderson, né, Anderson? E o WhatsApp. Foi o WhatsApp lá, porque o WhatsApp hoje tira as pessoas da boa convivência, né? O caminho interior nós sabemos. Por quê? Porque quando nós estamos na convivência, vivendo somando com o outro e aprendendo com o outro, a energia é potencializada, nós podemos descobrir o que nos falta descobrir, o que ele diz aqui, a energia básica e fundamental. Quando aprendemos a relacionar com amor, vem a cura em vários níveis. O amor é um fluido. O amor, gente, o amor é maravilhoso. Ele tem um poder, ele é um fluido tão magnífico. Ele preenche fendas, preenche espaços vazios com sua própria conta. Quando se tem amor, ele vai preenchendo todo o vazio da nossa alma, não é? Somos nós, são as pessoas que o impedem, erigindo falsas barreiras. E quando nós não temos condições, ou não emitimos esse amor, esse fluido, nós desligamos de nossa alma. Nós não podemos viver sem amor. Eu não vivo sem amor, ninguém vive sem amor. Nós podemos chegar à loucura, à falta de amor, né? O amor é o dom supremo, já dizia lá Paulo, na 1 aos Coríntios. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, como símbolo derretido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor.
Desses três, porém, o amor, O maior o maior desses é o amor. É ele na convivência. É o amor na convivência diária, na vida de todos nós. É o amor. É o amor que nos preenche, é o amor que nos traz. Eu tenho muito tempo ainda, não tenho? Tenho um contra-regra aí com uma plaquinha, não, 5 minutos. Respira profundamente. Respirei profundamente. Ó, tá. Eu estou falando com vocês que o desafio do autoaprimoramento é algo assim que até os sentidos ficam nublados. Eu não tinha visto o relógio da minha Tem outra atrás. Só lembrando um pouquinho, antes de você passar da fábula, Sim. né, que nós já vimos, eu estava lembrando isso que o Lázaro falou, eu acho que até uma questão um pouquinho, a humanidade foi invertendo. A gente aproximou com todas essas necessidades da humanidade. Eu fiz um prédio de 20 andares, eu moro do lado do meu vizinho, eu não sei nem o nome. Por quê? A tecnologia, as minhas necessidades me prendem dentro da minha casa comigo mesma. Então eu fico fechada com o meu computador. Aí vem a pergunta clássica, né, Vanessa? Como está a minha convivência? Como está a minha com meu convivência? filho, com meu marido. Porque nós vamos fazer aqui essa pergunta clássica, porque nós, às vezes, por exemplo, eu quero às vezes me aprimorar, eu quero que o outro me entenda, mas eu não chego até o outro. Eu não sou leal com o outro. Que dia que eu chego para o outro e falo assim, eu não estou gostando dessa característica sua, ou então dessa maneira que você está agindo comigo, mas de uma forma amorosa. Não faça isso comigo, porque é um espelho, não é? Então, assim, nessa convivência em que hoje nós estamos só virtualmente convivendo, eu pego o WhatsApp, certo, há um crescimento, há uma evolução, mas onde fica o ser, né? Porque nós somos seres humanos. Nós temos um lado do ser que clama por essa convivência saudável, que soma, que nos eleva, e o humano que precisa do computador, precisa do WhatsApp. Progresso. Onde está esse ser humano, esse ser e humano? Onde eu estou me colocando diante desse grande banquete da vida? Né? Porque viver com, conviver, estar perto, estar presente, ninguém consegue ficar sem isso, sem amor, né? Sem essa convivência, sem se oferecer ao próximo e sem estar com o próximo. Nós vamos ver na fábula da convivência. Oi, Eu querido. estou aqui pensando, sabe, viver com. E aí eu estou pensando aqui com meus botões, né? Porque hoje, por exemplo, eu estava, assim, vou dizer, meio mal-humorada, né? E eu fiquei, você está falando de viver com o outro, viver com o outro. Eu estou aqui pensando, falei, gente, mas tem dia que eu não dou conta de conviver comigo mesmo. Então eu me venho assim, será que eu me vejo muito assim, que o próximo mais próximo sou eu comigo. Eu estando inteira comigo, eu conseguindo ficar bem comigo, eu principalmente não saindo para fora em busca do outro, para não estar em contato com o que tem dentro de mim, o que eu posso fazer como pessoa dentro de mim, como um espírito que eu sou, né? Nós temos mas como espírito que eu sou. Nós temos um sistema, né? Psicologicamente, nós somos extrovertidos, às vezes por excelência, em determinadas situações. Nós somos para fora, né? Nós precisamos do externo, nós damos muito valor ao que é externo, mas nós esquecemos que nós temos que também voltar, eu tenho que me voltar para a introversão, eu tenho que voltar para mim